Falando de política, já estão aqui na nossa escuta dois senadores, viu, Cris e Clarissa? A gente vai fazer um debate agora sobre um assunto que está rendendo bastante bate-papo, sobretudo aí nos bastidores do poder, que a Clarissa sempre traz pra gente direto lá da capital federal, Clarissa, que é a reeleição à Câmara e ao Senado. Teoricamente, não se poderia perpetuar aí no poder nem Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, nem Davi Alcolumbre no Senado Federal, porque não se pode ter reeleição dentro da mesma legislatura. Mas há articulação e há uma tentativa de mudar um pouquinho esse cenário. Então a gente vai conversar sobre isso agora. Estão na nossa escuta, em imagem e em som, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Boa noite para o senhor, senador. Boa noite, um abraço a todos aí. E o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Oi, senador, tudo bem com o senhor? Boa noite, Isabel, Clarissa, o Cristiano. Boa noite ao Alessandro, o senador Alessandro, meu boa noite. Bom, vamos começar então com o senador Alessandro, primeiro que a gente apresentou aqui. Senador, o que o senhor pensa, sobre essa possibilidade de reeleição no Senado e na Câmara dos Deputados? Essa possibilidade não existe. Ela é inconstitucional. A Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 4º, é absolutamente clara, textual. Você não pode disputar uma reeleição na mesma legislatura, ou seja, no mesmo ciclo de 4 anos. Isso não cabe, assim, juridicamente falando, nenhum tipo de discussão. Está se tentando um arranjo político, uma pedalada jurídica, para tentar perpetuar no poder o Davi Alcolumbre, senador, e o Rodrigo Maia, deputado federal, presidente da Câmara. Não tem nenhum tipo de crítica à pessoa dos dois, mas é que você tem 81 senadores. Desses 81, 80 são aptos a disputar. Só um que não pode, justamente Davi Alcolumbre, porque a Constituição proíbe. Bom, senador Vanderlan Cardoso, o que o senhor pensa sobre esse assunto, hein? Bom, eu penso completamente diferente do colega Alessandro. No nosso país, nós temos reeleições aí para vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente. E por que não haver a reeleição para o presidente do Senado? O presidente Davi vem fazendo um belíssimo trabalho e nós vivemos numa democracia. Vai depender, né, ele conquistar os pares, né? Se ele tiver voto suficiente, com certeza ele será reeleito. Assim sendo decidido essa ação que está aí, aliás, esse entendimento que está aí no STF. Então eu vejo que nós, já que vivemos numa democracia, é direito, sim, do presidente Davi disputar a sua reeleição, já que ele está fazendo um excelente trabalho. Agora, somos realmente 81 senadores, e aqueles que quiserem colocar seus nomes à disposição, com certeza vai poder trabalhar e viabilizar uma candidatura. Então, meu posicionamento é que o presidente Davi, sendo candidato, inclusive, é o meu candidato à reeleição à presidência do Senado. Eu queria inverter, então, a pergunta, começar agora pelo senador Vanderlan, justamente pegando o gancho na resposta do senhor, senador. Historicamente, a gente tem um rito, né, diferente, né, a gente tem uma sequência de gestões quando o senador está ali no final de uma legislatura e a gente abre uma outra janela e ele continua mantendo ali, não por uma reeleição, mas por uma questão né, de regras. Historicamente, a gente teve essa alternância no Congresso. Por que, e nesse momento, é o caso da gente alterar essa condição? Bom, na verdade, não é nem alterar. Nós temos aí mecanismos que já foi usado no passado aí para reeleição. O que está se tentando agora é tirar esse direito que é do presidente Davi a ir mais uma vez aí para a sua reeleição. Aliás, para a sua reeleição. Então não é alterar regras. Volto a falar mais uma vez, Cristiano, nós vivemos numa democracia. Eu acho que é direito, sim, do presidente Davi colocar seu nome e tentar aí, mais uma vez, ser presidente do Senado, já que ele tem apoio aí de grande parte dos senadores e senadoras. Senador Alessandro Vieira. Veja, o limite está na Constituição, né? Qualquer democracia que se respeite, ela pressupõe que você vá seguir o que está ditado na Constituição. Como você muito bem lembrou, não pode e nunca pôde ter essa situação de reeleição.
Quando a gente imagina ou menciona, como meu amigo Vanderlan menciona, o paralelo que você tem das reeleições no Executivo, para que isso acontecesse, foi aprovada uma emenda à Constituição. Todo mundo lembra disso. Então, se for o caso, é preciso que se apresente, se vote, se aprove nas duas casas, em 2 turnos, uma emenda à Constituição. Esse é o fato, não dá para fugir do direito. A gente tem que começar a amadurecer como democracia e fugir dessa coisa da República de Bananas, onde você vai adaptando as normas de acordo com uma conveniência. Olha, eu estou gostando do Davi ou do Rodrigo, vamos deixar eles ficarem mais um pouquinho e vamos rasgar a Constituição e fingir que ela não existe. Isso não está certo. A gente tem que garantir a continuidade do regime democrático verdadeiro. O que está lá? A Constituição diz, pode reeleger durante a mesma legislatura? Não, não pode. É a letra da lei, textual, não precisa grande interpretação não. Artigo 57, parágrafo 4º, esse mesmo dispositivo é repetido no regimento interno do Senado, artigo 59, é textual. É vedada a reeleição na mesma legislatura. É o que está acontecendo agora. Tentar mudar a regra do jogo não me parece democracia. É muito mais um prenúncio de ditadura. Agora, senadores, aproveitando um pouquinho o que o senador Alessandro estava mencionando agora, a gente sabe que existe, nas conversas de bastidores com integrantes do governo, uma vontade do próprio governo do presidente Jair Bolsonaro de reconduzir o senador Davi Alcolumbre ao comando do Senado. E, por outro lado, há uma campanha de que isso não valeria para a Câmara dos Deputados. Não, que haveria uma justificativa no caso do Senado, uma brecha no regimento, na Câmara não. Por que essa diferença? Vocês concordam com essa distinção? Acham que se tem reeleição para um, tem que ter para o outro? Veja, me parece que não cabe reeleição para nenhum dos dois. Repito de novo, é texto de Constituição. Quando o Constituinte foi lá e colocou isso, não foi aleatório. Ele foi taxativo justamente para buscar alternância de poder. O presidente de uma casa legislativa tem muito poder, é um poder quase imperial. Ele decide a pauta. Então, por isso você vê entrevistas cotidianas, reiteradas, do Rodrigo Maia, por exemplo, dizendo, este assunto eu não pauto. Não interessa se tem um projeto, se alguém aplicou, se alguém assinou, se o governo encaminhou. Não pauto. Como ele está fazendo com a prisão em segunda instância, por exemplo, que está lá sentada numa gaveta há quase 2 anos, ou mais de 2 anos. Isso tem que mudar. Como é que você faz para mudar na democracia? Gerando alternância, dando possibilidade para que esses parlamentares que cumpriram uma boa missão vão fazer agora o seu trabalho na chamada planície, como qualquer outro parlamentar, e dê oportunidade para alguém que se coloque, que tenha apoio dos pares. Não dá para rasgar a Constituição porque você tem um interesse pessoal. É diminuir muito o parlamento, é diminuir muito o país. Senador Vanderlan. Bom, eu acredito e acho que os dois têm direito, sim, à reeleição pelo trabalho que estão exercendo. Nós tivemos muitas conquistas, principalmente nessa última legislatura que eu estou participando, não conheci outros, mas é a primeira vez no Legislativo, e eu estou vendo aí o país em muitas conquistas. Nós aprovamos aí o Marco Legal do Saneamento, há mais de 20 anos tentando aprovar o Marco Legal, reforma da Previdência e tantas outras reformas que veio e num momento difícil como esse agora, se não houvesse equilíbrio, um momento de pandemia, entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, o que seria desse país? O presidente Davi foi esse ponto de equilíbrio, até mesmo entre os poderes. Nós não podemos, em hipótese alguma, alimentar essa discussão ou briga entre os poderes. Então, está vendo aí, a certo ponto até houve um certo exagero, com alguns pedidos de CPI, mas agora está pacificado, nós estamos vendo uma certa calma aí no nosso país, e eu acredito que será benéfico para o nosso país se nós continuarmos nesse crescimento e com essa mentalidade de pautar o que é de interesse do país. Agora, volto a falar mais uma vez, em uma democracia é direito, sim, que o presidente Davi, também o presidente Rodrigo Maia, que os dois têm feito um trabalho bom, os dois têm tido esse ponto de equilíbrio. Tem as divergências? Tem, como tem qualquer poder, mas tem tido aí um ponto de equilíbrio. Senador Vanderlan, começando agora pelo senhor, o Supremo Tribunal Federal já foi provocado em relação a essa questão pelo PTB, partido de Roberto Jefferson. O senhor acredita que é assunto do Supremo Tribunal Federal ou isso deve se resolver internamente no Congresso Nacional? Deveria se resolver no Congresso Nacional, só que, como o PTB entrou com essa ação, o Supremo, quando ele é provocado, ele tem agido e tem dado a resposta. Então, em breve, acho que por esses dias, o Supremo dará uma resposta com relação
a reeleição ou não reeleição dos dois presidentes das casas. Senador Alessandro Vieira, o que o senhor pensa sobre isso, hein? Assunto do Supremo ou não? A interpretação da Constituição é assunto do Supremo, mas ainda quando se tenta criar uma dúvida onde ela não existe. Então é natural, inclusive nós vamos estar atravessando petição nesse mesmo processo, juntamente com um grupo de senadores, mostrando e reforçando justamente o conteúdo daquilo que está escrito na Carta Magna, juntando parecer de juristas consagrados no Brasil nessa mesma linha e consolidando o óbvio. Infelizmente, no Brasil, o óbvio tem que ser repetido, reiterado, às vezes tem que ser dito em voz alta, tem que ser reinterpretado pelo Supremo. Quando você tem na Constituição uma vedação expressa, você não tem como romper essa vedação porque você quer. Alguém conhece alguma ditadura que tenha começado com um discurso diferente? Todo ditador diz que precisa permanecer porque ele é melhor que os outros, porque só ele consegue resolver os problemas. Isso não é verdade. Você tem que ter uma alternância de poder porque foi isso que a Constituição estabeleceu. Essa é a essência da democracia, a alternância de poder. Fez um excelente trabalho, maravilha, será um excelente eleitor na próxima eleição e depois pode retornar, porque você pode ter uma reeleição, mas não subsequente, não na sequência imediata, dentro da mesma legislatura. Repito, texto de lei, é muito difícil você debater ignorando aquilo que está na Constituição. Senadores, vou começar com o senador. Eu gostaria de ouvir de vocês a posição de vocês sobre a reeleição também para outros poderes, porque eu tenho visto com alguns parlamentares com os quais eu conversei que há quem defenda a recondução de Davi Alcolumbre, mas diz ser contra a reeleição para presidente da República ou para governador, por exemplo. Então, eu queria entender se há essa coerência no caso de vocês ou se vocês acreditam que deve haver um entendimento diferente dependendo do caso. Senador Vanderlan, pode começar. Cortou muito a pergunta, ficou muito baixa, não deu para entender toda a pergunta. A gente está com um probleminha aqui no... Vamos fazer assim? Vou emprestar meu microfone aqui para Clarissa. E aí, só não dá para chegar muito. Pronto. Desculpa, senadores, agora vai. Agora melhor. Senador Vanderlan, pode começar com o senhor. Eu queria que vocês me dessem a posição de vocês a respeito da reeleição para outros poderes, porque nas conversas que eu tenho tido com alguns parlamentares, eu vejo que há quem defenda a recondução de Davi Alcolumbre no comando do Senado, mas diz ser contra a reeleição para presidente da República, ou para governador, ou para prefeito. Então, eu queria só entender um pouquinho a posição de vocês, se vocês concordam com a reeleição para todos os poderes, ou individualmente no comando do Senado, ou talvez da Câmara, e por que dessa distinção, caso ela exista. Senador. Olha, a forma que tem hoje, de 4 anos, para o Executivo, sem a reeleição, é um período muito curto para que o governante pegue uma administração e ele faça, desde o planejamento, e faça a diferença em 4 anos. O período ideal, e aí teria que se fazer isso através da reforma política, seria de 5 a 6 anos para o Executivo sem direito à reeleição. Essa é a minha defesa, aliás, há muito tempo que eu venho nessa defesa. Agora, com relação à Câmara e ao Senado, os 2 anos, já que o Senado é 8 anos, a Câmara é 4 anos, a reeleição para deputado. Então, poderia, sim, estender um mandato na Câmara dos Deputados um pouco mais e no Senado também um pouco mais. Isso aí se vai fazer com essa reforma política com relação ao Executivo, que é a defesa que muitos parlamentares fazem, inclusive eu, que haja um aumento do prazo que o Executivo, ou seja, prefeitos, governadores e presidente vai ter para implantar o seu plano de governo num período maior do que 4 anos. Senador Alessandro. Bom, primeiro a questão do que está estabelecido na regra hoje, né? Hoje uma legislatura dura 4 anos, tanto faz se você é senador, vereador, deputado, não muda. A legislatura tem 4 anos. Para os cargos do Executivo, você tem a possibilidade de uma reeleição, né? Foi estabelecido na emenda constitucional, se eu não estiver enganado, lá no período do Fernando Henrique, com alguma alteração posterior. Para o caso do Legislativo, para esse cargo de direção da mesa, presidência da Câmara, presidência do Senado, você pode ter a reeleição, isso já foi julgado pelo Supremo, é texto da lei, é texto dos regimentos, mas não na mesma legislatura, ou seja, não mesmo, dentro do mesmo prazo de 4 anos. Mudar essa regra seria um casuísmo.
Mas se ele vai discutir reforma política, o Vanderlan é muito feliz. Eu, particularmente, sou contrário à reeleição para qualquer cargo majoritário. Quais são os majoritários? Prefeito, governador, presidente da República e senador. Eu acho que já são mandatos razoáveis. Você pode, talvez, aumentar um pouco esse do executivo para 5 ou 6 anos, reduzir um pouco também o do senador, porque 8 anos é tempo à beça, para você ter uma alternância de poder. A permanência no poder gera vícios. Para qualquer pessoa, isso aí está na história da política, na filosofia. Quando você se acostuma com o poder, com o uso do poder, muitas vezes você vai para o abuso, vai para o excesso. E é por isso que o bom constituinte estabeleceu uma alternância obrigatória. Eu acho que é um caminho para se tratar em reforma política, mas sabendo que reforma política no Brasil sempre é muito difícil. Como é que você vai mudar um sistema onde aquelas pessoas que podem mudar são vencedoras com as regras que estão aí? É muito difícil, mas é uma discussão importante para a sociedade brasileira. Queria agradecer aqui a participação no Bastidores do Poder, do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Obrigado, um abraço, bom final de semana para todos e para o colega Vanderlan também um abraço. Obrigada, senador. Senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Muito obrigado, senador. Obrigado, Cristiano, Clarice, Isabel e ao meu colega aí, Alessandro Vieira. Um abraço a todos. Obrigada, senador. Obrigada. Um abraço. Senador Vanderlan Cardoso, senador Alessandro Vieira, que participaram dessa discussão importante, um debate aberto aqui sobre essa discussão que rola solto, né?